Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais essa aula da Escola Dominical. Estou seguindo o mesmo modelo, o mesmo conceito das últimas aulas, que é pegar um princípio que eu acredito que seja importante nós explanarmos. É lógico que quando você pega a aula da semana, tem muito mais para ensinar, né? São muitos tópicos, muitos princípios. Essa semana são 10 capítulos. Então, claro, é muito importante, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que vocês possam ter um tempo para estudar a aula individualmente, estudar com as suas famílias, pois muitas vezes o princípio que é importante para vocês naquela semana é diferente de outro irmão. Então, realmente se esforcem o máximo possível para conseguir ter essa oportunidade de estudar esse livro extraordinário, esse livro valiosíssimo. Estamos tendo a oportunidade de estudar o livro de Mórmon. Temos ainda mais 4 meses, então vamos lá, firmes e fortes. Começo a aula com uma frase de impacto. Ofender-se é uma escolha. Como assim? Não importa o que a pessoa faça, o que ela fale para mim, ofender-se é uma escolha? Sim, é. E vamos ver isso durante a aula. Podemos optar por não nos ofender com as palavras e ações alheias. Elder David Bednar. A maior parte do que eu vou falar durante a aula, pessoal, é sobre o discurso do Elder David Bednar. É importante ressaltar isso para vocês. Mas assim, eu já vi muitas pessoas perderem oportunidades das suas vidas de crescimento, seja espiritual, seja profissional, seja de estar com as pessoas que ama, por causa de ofensas. Eu tive um colega que perdeu talvez o melhor emprego da sua vida, porque se ofendeu com o chefe e acabou discutindo e pedindo demissão no momento de cabeça, né, que estava com o sangue na cabeça. Eu já vi familiares meus ficarem anos sem se falar por causa de ofensas bobas. Eu já vi, e acredito que vocês também, alguns irmãos renunciarem à companhia do Espírito Santo, perderem as bênçãos do templo, de tomar o sacramento, por causa de ofensas de outros irmãos. Perderem não só deles, né, mas dos seus familiares também. Às vezes a família toda se afasta com seus filhos, por causa de coisas bobas, né, que poderiam ter sido evitadas, erguendo barreiras, né, no progresso espiritual deles por causa de ofensas. Quando a gente estuda a aula, existe uma etapa que é dos capítulos 58 a 61, se eu não me engano, que fala sobre Elamã, o capitão Moroni e o governador Pauran. Um pouco de confusão entre os três na maneira de se comunicar. A gente sabe que naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então era difícil a comunicação. Eles estavam em guerra e praticamente todo o continente estava em guerra, estava todo mundo sofrendo, mas Elamã estava lá com seus guerreiros, com seus soldados, firmes e fortes, um número muito inferior aos inimigos, sofrendo muito, só que ao mesmo tempo piorou a situação que o governo não começou mais a ajudar, não começou mais a mandar condimentos, não começou a mandar mais reforços. E Elamã poderia se ofender. Vocês vão ver que duas pessoas aí eu posso usar que poderiam se ofender. Uma delas é Lamã e a outra é o governador Paurã. E aí no tópico em cima diz o seguinte: o que podemos aprender com a reação de Lamã quando seu exército não recebeu apoio do governo? Vamos pular para o 10. Elamã diz o seguinte: portanto, elevamos a alma a Deus em oração, para que Ele nos fortalecesse e livrasse das mãos de nossos inimigos. Sim, e que também nos desse força para conservar nossas cidades e nossas terras e nossos bens para o sustento de nosso povo. Elamã podia escolher se ofender-se, mas não, ele buscou a Deus para ficar mais forte, para entender a situação e saber do Senhor o que ele deveria fazer. Olha a diferença. Depois Alma escreveu isso para o Capitão Moroni. Falou: Capitão Moroni, eu estou sofrendo aqui, está passando todas as situações e eu não recebo ajuda do governo. E aí o Capitão Moroni mandou uma carta para Paorã. E nessa carta para Paorã foi a título de recriminação mesmo, acusando duramente Paorã de negligência, de indolência e de indiferença. Mas o que acontece? Paorã estava passando por uma situação mais ou tão difícil quanto eles. Paró tinha sido expulso da sua cidade, da sua terra, por pessoas aí maldosas, com segundas intenções, que queriam tomar o governo dele. E ele então não tinha condições de ajudar os soldados porque ele não estava mais em Zaraena, se eu não me engano. Então,
olha a resposta de Paurã para Elamã. E agora, em tua epístola, censuraste-me. Paurã respondendo Elamã. Mas isso não importa. Não estou zangado. Antes, regozijo-me pela grandeza de teu coração. Eu, Paurã, não busco poder, procuro somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e a liberdade de meu povo. Minha alma permanece firme nessa liberdade com a qual Deus nos fez livres. Bedner diz o seguinte: um dos maiores indicadores da nossa maturidade espiritual, isso é muito importante, essa parte, maturidade espiritual, é a maneira de reagirmos às fraquezas, à inexperiência e aos atos potencialmente ofensivos dos outros. Ainda que uma coisa, um incidente ou expressão pareças ultrajantes, podemos optar por não nos ofendermos e por dizermos como Paurã, não importa. Paurã teve essa chance de se ofender, mas ele não fez, porque ele tinha maturidade espiritual, né, para entender que realmente não era maldade do Capitão Moroni, né, mas ele conseguiu entender todo esse contexto e ter essa maturidade espiritual de relevar a situação. Eu já vi, a Elder Bednar conta sobre alguns fatores de algumas visitas que ele fez com alguns membros, né, que estavam afastados, os motivos que eles se afastaram, e eu incluí outros. Vamos ver alguns motivos, né, porque as pessoas se afastaram. Há vários anos, um irmão disse algo na escola dominical que me ofendeu e nunca mais voltei. Ninguém do ramo me cumprimentava ou se aproximava de mim. Sentia-me um intruso. Fiquei magoado com a frieza dos membros desse ramo. Não concordei com certos conselhos do bispo. Não porei os pés naquela capela enquanto ele for o líder. A irmã fulana falou mal da minha família. Fui corrigido injustamente. Eu estava muito mais preparado para esse chamado. Entre várias outras justificativas que eu acredito que os irmãos também já viram em suas visitas. Temos que tomar muito cuidado, né? Para não perdermos as bênçãos por causa de ofensas. Berta diz o seguinte: quando achamos ou dizemos que fomos ofendidos, em geral, isso quer dizer que nos sentimos injuriados, maltratados, desprezados ou desrespeitados. Certamente ocorrem coisas irrefletidas, constrangedoras, censuráveis e mesquinhas em nossas interações com outras pessoas, que podem fazer com que nos sintamos ofendidos. Todavia, no fundo, é impossível para uma pessoa ofender outra. Na verdade, achar que alguém nos ofendeu é fundamentalmente falso. Ofender-nos é uma escolha que fazemos, não é uma condição infligida ou imposta a nós por alguém ou algo. Achar que alguém ou algo pode fazer com que nos sintamos ofendidos, zangados ou magoados é um insulto ao nosso arbítrio moral e reduz-nos a meros objetos sujeitos à ação. Contudo, como agentes, como nós somos, né, irmãos? Todos temos o poder de agir e escolher como nos conduziremos diante de uma situação ofensiva ou aviltante. Temos aí dois exemplos muito bons para falar sobre isto. Um deles é Thomas B. Marsh, presidente do Coro dos 12 Apóstolos, e a outra é de Brigham Young. Thomas B. Marsh se afastou da igreja por se ofender por uma coisa absurdamente ridícula, que era um poste de uma discussão por causa de um poste de nata. Já Brigham Young foi severamente e publicamente corrigido pelo profeta Joseph Smith. E olha o que ele diz: em muitas ocasiões, optar por ofender-se é um sintoma de um problema espiritual bem mais amplo e sério. Thomas B. Marsh permitiu-se sofrer a ação, e no final os resultados foram a apostasia e a infelicidade. Brigham Young foi um agente que exerceu o seu arbítrio e procedeu de acordo com os princípios corretos. Assim, tornou-se um instrumento valioso nas mãos do Senhor. Para encerrar, Alma 59:9, em apenas uma parte do versículo, Capitão Moroni diz o seguinte: era mais fácil impedir que a cidade caísse nas mãos dos lamanitas do que reconquistá-la.
Fazendo uma analogia, é mais fácil e melhor permanecer fiel do que voltar à fé depois de afastar. Posso garantir, irmãos, que é bem mais difícil. É mais fácil não se ofender do que ter que passar por todo o processo após a ofensa. Que a gente possa tomar cautela para não ser ofendido e também para não ofender. Ainda mais nesses dias de tecnologia, onde nós temos aí o WhatsApp, Facebook, Instagram, onde fica mais fácil, acredito eu, tá? Posso estar enganado, mas é o que eu acredito. É mais fácil a gente ofender ou ser ofendido por alguém nesses grupos de WhatsApp, Facebook, seja como que for a rede social. Que a gente ainda mais agora, né, gente, na pandemia, a gente está se comunicando mais assim, né? Que a gente possa realmente buscar sempre o Senhor, que a gente possa ter Cristo como o nosso norte, como o nosso exemplo acima de tudo. Ele é nosso norte, Ele é nosso guia, Ele é nosso Salvador e nosso Redentor. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele restaurou essa igreja por meio do profeta Joseph Smith. Eu amo o meu Salvador, amo por tudo que Ele fez por nós. Eu amo o livro de Mórmon e os exemplos dos profetas e do nosso querido Capitão Moroni. Tem muito a nos ensinar. Que a gente possa realmente não perder essa oportunidade de estudar as aulas, de estudar o livro de Mórmon. E assim crescemos e fortalecemos espiritualmente. Essa aula eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.